Eu quero agradecer muito o convite de estar aqui em Farroupilha pela primeira vez conversando com a turma de empresários, e eu espero que o nosso bate-papo tenha alguma utilidade para vocês através da compreensão do que aconteceu no vizinho município aqui de Bento Gonçalves. Começando a dizer para vocês o seguinte: eu estou falando para vocês com 38 anos de trabalho. Então, nada aconteceu milagrosamente de uma hora para outra, foram 38 anos, como é o tempo de muitas e muitas empresas da nossa região e certamente de Farroupilha. Então, a gente, desde os primórdios, depois eu vou explicar para vocês rapidamente, entendemos que o nosso maior atrativo turístico não era a Festa da Uva, não era a Fenavinho, não era a Fenaquive, era a nossa cultura. Então, eu começo dizendo a vocês o seguinte: o nosso povo tem uma vocação para o turismo que provém ainda da velha Itália, que é a região, por exemplo, das montanhas. Na Itália, é uma coisa que pode até surpreender alguns de vocês, a região que mais recebe turistas é a região do Vêneto. Eles têm, na região do Vêneto, 3 regiões turísticas, como aí explica. Nós temos no Vêneto região de mar, então tem turismo de mar, tem turismo de montanha, e tem turismo de cidades de arte, como Veneza, etc. E chega a ter 50, pela última vez que eu consultei os dados na Itália, 55 milhões de presenças por ano naquela região do Vêneto. Então, quando nós pensarmos, acho muito importante do ponto de vista cultural, nós entendermos que nós temos uma herança cultural que já vem da velha Itália. Aqui no Brasil, também, outra coisa para falar para vocês, é que a nossa região foi o maior centro turístico do Rio Grande do Sul até a década de 60, quando surgiu a indústria automobilística. Aí, a nossa região, que Farroupilha, principalmente Farroupilha, Bento, Monte Vêneto, Cotiporã, ficou ilhada, sem estradas asfaltadas, porque o asfalto passou pela BR-116 e, principalmente, desenvolveu muito o litoral. E aí, a moda, que até 1960, durante todo o século passado, era veranear aqui na Serra, porque tinha estradas, passou a ser a moda veranear no mar. E nós observamos, de longe, um desenvolvimento extraordinário do litoral. Agora, passados anos, e isso é o que me animou a voltar para a minha terra, temos estradas para praticamente todos os municípios e temos uma riqueza cultural. Então, o resultado é este. Pode passar. Nós estamos em tempo de retomar, porque temos estradas. Eu quero trazer aqui para vocês um exemplo da Itália para ligar muito com a nossa indústria. Na região das montanhas, lá de Belluno, aconteceu durante 30, 40 anos, os nossos antepassados que ficaram por lá abandonaram o turismo de montanha e passaram a fazer indústrias de óculos em todas as casas, nos porões das casas de Belluno, tudo indústrias, e mandaram o turismo ver navios. Sabem o que aconteceu? Isso é para nós termos uma comparação, onde eu quero chegar com isso, dizer para vocês que todo tipo de atividade econômica é importante, que nós não devemos desprezar nenhuma, por menor que seja. Aconteceu que naquela região de montanhas, os chineses andaram passando por lá, copiaram as máquinas, a indústria de fabricação de óculos e levaram para a China. E aí, uma armação de óculos que a gente pagava na Itália, vamos dizer, $20,
passou a chegar no Brasil a $1. Acabou com a indústria de óculos. Ainda é dominada pelos italianos, mas é toda produzida na China. Então, o que aconteceu nessa região dos Alpes? Pode passar. Nessa região dos Alpes, o que aconteceu? A gente viu a situação atual. Visitamos há pouco mais de 1 ano, 2 anos. Estão lá nos Alpes, retomando todos a vocação turística, porque não tem mais para fabricação de óculos. A não ser alguns casos isolados de muito sucesso, o óculos ainda é dominado pelos italianos da Luxottica no mundo inteiro, mas são produzidos na Ásia, tá bom? Então, é um exemplo de que eles desprezaram o turismo e agora estão tendo que retomar. E a gente foi lá e observou esforços enormes do poder público para criar atrativos, para trazer turistas para não ver seus filhos irem embora das montanhas. Ali, fazendo uma comparação conosco, nós nessa década de 60 a 80, presenciamos aqui uma decadência do turismo em toda a Serra. Farroupilha teve o primeiro resort da região, vocês devem saber, né? O Veraneio Haupt foi o primeiro resort do Rio Grande do Sul, ou aqui da Serra Gaúcha. O segundo foi o Bela Vista Parque Hotel, em Caxias do Sul. A moda era o pessoal vir veranear de trem, parava aí no desvio Blaut, maravilhoso, até hoje, maravilhoso, entende? E o que aconteceu? Vimos o abandono. Então, além do motivo das estradas, e tinha um motivo muito importante, que é a inegável vocação para a indústria da nossa gente. E todo mundo se vendo sem estrada e também insistindo com a indústria, nós vimos a região toda desenvolver a sua indústria maravilhosa, rica, etc, etc. Seja de malha, seja de móveis, seja metal mecânico, e assim aconteceu. Já hoje a gente presencia cidades de grande porte, como Caxias do Sul, seguidamente chegam para falar comigo e perguntando o que nós podemos fazer para desenvolver o turismo, já que temos 24 mil desempregados. E já dispostos a ouvir um pouco sobre o turismo e talvez esclarecer mais do que ouvir sobre o turismo, porque eu acredito que a grande massa das pessoas que compõem essa região não tem uma condição, uma compreensão exata do que pode significar o turismo para todos nós aqui. E vão ver que não tem nenhum conflito com a indústria, não tem nenhum conflito com o comércio. Pelo contrário, são atividades complementares que se reforçam. Pode passar? Quando eu voltei para minha terra natal, eu sou engenheiro mecânico, e eu fui procurar minha mãe, que era hoteleira na década de 40 até 59. E eu nasci dentro de um hotel. Então, às vezes, perguntam, mas por que engenheiro está no hotel? Não, eu nasci dentro de um. Eu já tenho berço ali. Aí, quando voltei para cá, voltei para essa região, em 1980, eu perguntei para minha mãe, minha falecida mãe, o que os turistas gostavam no teu tempo? E ela respondeu de forma muito simples e fácil de todos nós compreendermos. Os turistas gostavam de tudo que era nosso. Essa resposta conduz a minha vida dentro do turismo até hoje. Mas o que era nosso? A nossa comida, os nossos olhos, a nossa estatura, o nosso sotaque, tudo encantava os turistas. E a partir desse momento, 1980, a gente se conscientizou de que os turistas que poderiam vir para esta região, eles queriam ver o que era nosso. E nós só fizemos até hoje coisas que são nossas. Todos os projetos que passaram pelas nossas mãos tiveram essa visão da nossa cultura. Por isso o turismo nos colocou dentro da cultura. Aí nós começamos a desenvolver o turismo buscando em Caxias do Sul
tinha as grandes agências de turismo se hospedavam em Caxias, nem era em Gramado. E a gente atraiu para Bento. E começamos a perguntar, começamos a receber esses turistas e eles perguntavam, o que eu tenho para fazer nesse fim de mundo? Eles vinham enganados de São Paulo, de ônibus, e chegavam, só eram avisados que estavam em Bento e não em Caxias, na hora que desembarcavam do ônibus. E aí a gente ouvia bastante nome feio. Mas principalmente, o que eu vou fazer nesse fim de mundo? E aí a gente começou respondendo essa pergunta. Bom, fazer o que nesse fim de mundo? Aí a gente deu uma olhadinha, tinha o folclore italiano, que a nossa gente tinha vergonha de apresentar para o turista. E começamos a fazer jantares com show italiano. O show, que nós tivemos a coragem de chamar de show, um coral desses dos nono, bem rudimentar, típico da nossa região, a gente chamou de show uma apresentação deles. Porque nós vimos em Buenos Aires, no restaurante Espada Vecchia, um show internacional, nesse restaurante que é do bairro dos Genoveses lá. E o que era o show? O que era a comida, o que era o show? Lá em Buenos Aires, a comida era um peixinho frito com uma polentinha, uma comida que não chegava aos pés da nossa mesa farta aqui da Serra Gaúcha. E o atrativo era um homem num pilar do meio do restaurante, puxando o saco dos brasileiros e dizendo, viva o Emerson Fittipaldi, viva o Pelé, puxando o saco dos brasileiros que estavam lá. Mas o que tinha de cultura? Nada. Aí a gente começou, então, fazer o jantar com a nossa alimentação, nossa cultura. Apresentamos os corais, que são a expressão máxima da nossa cultura aqui da região. E começou a agradar. Depois nós evoluímos para o folclore gaúcho, que aí já é uma cultura que nós absorvemos, foi muito bem absorvido. Meu pai andava de bombacha e era gringo, não tinha problema, tá? Então, a gente acabou introduzindo o folclore gaúcho, o folclore italiano, dentro do hotel. Não fomos esperar que outros fizessem. E também aí surgiu a visita à colônia, que mostra aí do lado direito. A visita à colônia, um dia nós nos animamos, instituímos. Em todas as coisas que nós instituímos, tinha o seguinte princípio que nós seguimos a vida toda. Quando nós aqui chegamos, encontramos a Festa da Uva, a Fena Vinho, a Fena Kive, a Fena isso, a Fena aquilo, ou eventos. Então nós achamos tudo importante para o turismo, mas nós tivemos que priorizar. É o que nós fizemos. Priorizamos na nossa vida os atrativos de caráter permanente e não os atrativos de caráter eventual. Porque a gente raciocinou de forma muito simples, que às vezes as pessoas não raciocinam. Quem é que vai viver de uma festa a cada ano ou a cada 2 anos durante 15 dias, ou talvez só nos fins de semana, um movimento? Então a gente precisa investir nos atrativos de caráter permanente. E Bento Gonçalves apresenta como atrativos de caráter permanente Vale dos Vinhedos, Passeio de Maria Fumaça com Garibaldi Barbosa, e Caminhos de Pedra, está aberto o ano inteiro. E assim a gente começou a criar esses atrativos de caráter. Jantares com show de folclore italiano, com show de folclore gaúcho, e a gente foi disponibilizando e tentando viabilizar para que isso tivesse constantemente à disposição de quem viesse visitar Bento. E assim é que aconteceu o turismo. Então, atrativos de caráter permanente devem ter, de nossa parte, a prioridade. Os eventuais também são importantes para a promoção do destino, para preencher alguns períodos vazios, como é o caso de Gramado. Gramado, no período do Natal Luz, não tinha nada, né? Então, criar o Natal Luz você tem em novembro, dezembro. Infelizmente, eu quis fazer algo tipo Gramado, novembro, dezembro, em janeiro e fevereiro, sem conflitar com Gramado. E nós desenvolvemos aqui o atrativo da Fena Vinho. Eu não fui compreendido por lideranças locais e morreu a Fena Vinho. E nós ficamos num vazio lá em Bento Gonçalves, sem nada em janeiro e fevereiro, a não ser a colheita. Isso aí acontece às vezes por incompreensões, tá?
Aí, feito isso, vamos passar para a seguinte. Nós, numa pesquisa que nós fizemos, os turistas chegavam lá no meu hotel e perguntavam: o que tem a arquitetura de vocês que tem tanto valor? Aí nós descobrimos, porque Gramado encantava todo mundo com o estilo Eixaimel, que tinha, e na maioria dos casos é copiado, não é um autêntico Eixaimel. Aí a gente teve conhecimento de que na nossa região tínhamos um arquiteto que tinha estudado bastante sobre o nosso patrimônio histórico. E aí descobrimos, promovemos uma palestra lá no nosso hotel, convidamos os engenheiros e arquitetos de toda a região, e nessa palestra com 80 pessoas, o arquiteto afirmou: esta região tem a melhor arquitetura popular do Brasil. Como arquitetura popular? Sim, arquitetura erigida pelo nosso homem simples do campo. E quem veio confirmar isso foi Alberto Fumagalli, a maior autoridade em civilizações camponesas do mundo. Ele é de Bergamo, na Itália. Então, puxa, quando a gente viu que nós tínhamos uma arquitetura considerada a melhor introduzida no Brasil, e por quê? Porque usaram os nossos antepassados 4 materiais muito nobres: madeira, pedra, barro, tem mais um material. E erigiam casas de até 5 andares, incluindo sótão. Então, nisso, com esses materiais, eles fizeram verdadeiras obras de arte sem uso de concreto, né? Aquelas casas de pedra, tudo empilhadinho, irregular, uma em cima da outra. Era realmente a arquitetura popular mais desenvolvida do Brasil. E, em comparação a essa arquitetura, a arquitetura do povo brasileiro, não erudita, é feita de barro e palha. Tem 1 andar no máximo. Então, nós temos em toda a região, por isso que o que eu falo para Bento vale para toda a região, temos um patrimônio histórico inestimável. E eu tenho um exemplo que eu desenvolvi. Nós fizemos, então, a prefeitura, nós resolvemos, prefeito, na época, ver se nós podíamos fazer um levantamento do patrimônio histórico da cidade. E a prefeitura se negou a fazer. Aí nós pagamos 2 cubes por mês durante 9 anos para alguém fazer esse levantamento do patrimônio histórico, sem a prefeitura. E com esse patrimônio histórico, esse levantamento tinha ainda Montebello, Santa Teresa, Pinto Bandeira, fazia parte de Bento. E desse levantamento resultou que um distrito de Bento, chamado São Pedro, aqui para o lado de Farroupilha, linha Palmeiro, era o que tinha o mais significativo acervo de arquitetura popular no interior, ainda preservado e com uma característica, com uma acessibilidade que era a antiga estrada de Bento a Farroupilha e Caxias, onde tínhamos um grande número de casas históricas, onde o povo empobreceu com o passar dos anos pelos desvios das estradas, da ferrovia, da rodovia, tudo deixou de ser feito por lá, e eles mergulharam como em todas as cidades interessantes que preservaram, grande parte das cidades no mundo que preservaram foi por esses motivos, ficaram à margem do desenvolvimento. E aí nós resolvemos adotar esse distrito, nós do Hotel da Londres, sem ajuda de prefeitura, de ninguém. E nós resolvemos começar a restauração das casas de pedra, que também era uma vergonha quando nós começamos. Hoje, não tem um catálogo de indústria moveleira que não mostra uma casa de pedra, porque, infelizmente, houve a compreensão das pessoas com o passar dos anos. E aqui nós temos um exemplo, vou mostrar para vocês, é de nossa propriedade, lá a Casa da Ovelha. Esta casa é uma casa construída, a parte esquerda, construída em 1917, ainda com tábuas rachadas. E ali nós fizemos o laticínio Casa da Ovelha. Isso é uma coisa tão inédita que merece, é uma das coisas que eu trago para vocês que eu acho muito importante. Indústria e turismo.
A indústria do leite de ovelha só se introduziu no Brasil por causa do turismo. Se não tivéssemos turismo, não teria. Eu posso dizer a vocês que nos Estados Unidos não tem leite de ovelha, na Argentina não tem leite de ovelha, no Uruguai não tem, no México não tem, na Inglaterra não tem, não tem. Tem alguma coisa de leite de ovelha na Europa, mas subsidiado pelo governo, que paga $50 por ano por ovelha do nosso pastor, para não ver a atividade desaparecer. Então, é uma atividade subsidiada lá. Aqui, hoje, nós vendemos produtos da Casa da Ovelha, iogurtes e queijos, em todo o Brasil, graças ao turismo. Como é que nós fizemos? Começamos a produzir iogurte de leite de ovelha e introduzimos no café da manhã do hotel. Então, democraticamente, durante 15 anos, na rede de hotéis da Londres, só teve iogurte de leite de ovelha. Ou prova esse, ou não tem outro. O resultado é que as pessoas provaram, e era um produto bom e gostaram. Hoje você encontra o iogurte de ovelha nos supermercados Zona Sul, no Rio de Janeiro, a Casa Santa Luzia, em São Paulo. Em todo o Brasil está espalhado, porque o turista vinha aqui, tinha que provar democraticamente no café da manhã, quando voltava para sua terra, fazia a divulgação. Então, vocês vejam que o turismo é uma rica forma de você introduzir novas indústrias e com um fator importante que é muito a cara da nossa região. Indústrias com valor agregado. Nós temos uma região toda de montanhas, toda quebrada, que nos obriga a não ser em casos especiais, produtores de commodities. Além disso, nada contra as commodities, tem também quem produz commodities, os nossos móveis, talvez algumas malhas de farroupilha, etc. Mas tem muita gente nesse interior que gostaria de ter trabalho e não abandonar a sua terra e talvez investir em algumas das coisas que eu aprendi na vida. No projeto Caminhos de Pedra, que nós criamos, tinha 84 estabelecimentos diferentes. É uma das características. Também, às vezes, as pessoas não param para pensar nisso, mas a nossa região não é uma região naturalmente criada por pessoas praticantes da monocultura. Os nossos agricultores praticavam todas as culturas. Eles plantavam trigo, milho, criavam porco, eles trabalhavam couro, trabalhavam ferro, trabalhavam todas as atividades humanas. Acacuelo, suque. Isso aí. E, então, na verdade, o que aconteceu? Esse caso do leite de ovelha tem a ver com isso. O que nós fizemos? Só trouxemos uma nova tecnologia por uma coisa que os nossos antepassados já faziam. Eles criavam ovelhas. Tem até um sobrenome aqui na nossa região, Pegoraro, que criava Piegore antigamente. Então, esse é o processo. Agora, vocês conseguem imaginar, uma coisa que acho importante dizer a vocês, que eu acredito muito, não tem nada que dê mais status para o nosso agricultor no interior do que ele continuar lá, sendo dono da sua terra. Vocês imaginam que coisa mais violenta é contra a nossa história? Tirar um agricultor do interior para vir trabalhar numa fábrica, a não ser em casos excepcionais. Se ele tiver oportunidade, como na Casa da Ovelha, de produzir um produto diferenciado, nós vamos ter uma pessoa mais feliz. E eu tenho vários exemplos da minha vida, porque nos Caminhos de Pedra, muitas famílias não foram embora, os filhos não foram, e estão felizes porque fizeram seu empreendimento aí no próprio local. E imagino que aqui em Farroupilha, que a economia do interior é mais diversificada, é até mais fácil de fazer. Além do que, a gente foi um pouco pioneiro, né? Tem que dizer a verdade, a gente deu murro em ponta de faca, 38 anos para chegarmos a um ponto em que hoje o turismo é respeitado por todos, grandes e pequenos, e como prefeito, não sei se entende ou não entende da coisa, afirmou há pouco tempo
que Bento Gonçalves é uma cidade que não está sentindo a crise, porque existe um turismo que é uma atividade econômica que está dando emprego para todos. Não produz grandes milhões de coisas, mas tem fatos também, assim como esse da Casa da Ovelha, eu quero mostrar para vocês. Aí nós temos a Casa da Tecelagem, Cantina Extrapação, por exemplo, produzia 800 litros de vinho caseiro. Hoje, não sei quantos mil, mas já é uma agroindústria que exporta para todo o Brasil. Recebe uma visitação de 80 mil turistas por ano. E aí descobrimos outros, a gente vai descobrindo vários talentos. Nessa casa foi feito grande parte das cenas do filme O Quatrilho. O cinema, que é uma forma de divulgar muito um destino turístico. Seguindo. Aí era um moinho de uma família que veio morar em Farroupilha, chamada Checon. E nós fizemos a adaptação desse moinho antigo para uma casa da erva mate. E hoje estão ricos. Eram pessoas que viviam trabalhando a agricultura com muitos venenos, etc. Hoje eles vivem da casa da erva mate aí. A filha já montou um outro negócio lá nos Caminhos de Pedra, e assim por diante. Aqui tem um outro exemplo que nós sempre dialogamos muito com as pessoas. E a gente perguntou para uma senhora chamada Maristela Lerim: Maristela, qual é o teu sonho? E ela disse: meu sonho é tomate. Eu adoro tomate. Eu digo: uma porcaria, uma mulher que ama tomate. O que eu, né? Vou dizer o quê? Então tá, se tu ama tomate, nós vamos te dar, tu vai adotar a Casa do Tomate. Resultado, essa agroindústria produz 52 produtos de tomate. Feliz da vida, etc, etc. Aí tem outros exemplos que aconteceram, por exemplo, da Casa das Massas. Uma mulher começou a produzir capelete copiando a vizinha. E nós entramos, não permitindo, vamos dizer, induzindo as pessoas a não fazerem todos a mesma coisa, porque a monocultura baixa os preços. E aí, nós um dia fomos num casamento lá na paróquia lá de São Pedro, e vimos o ambiente todo decorado, lindo. Aí a gente perguntou: mas quem é que fez essa decoração tão bonita aqui? Simples, mas muito bonita, muito jeitosa. Aí o pessoal todo disse: não, foi ela, a Adelinda que fez. Ela ama fazer decoração. Aí eu chamei a Adelinda. Disse: Adelinda, não é tu que está copiando da vizinha fazer capelete? Tu tem toda essa habilidade com flores, com coisa. Quem sabe nós vamos fazer o seguinte: tu deixa de fazer capelete e tu, a partir de amanhã, é a decoradora do Hotel da Londres. A gente fazia muito disso. Eu tenho que fazer curso, eu tenho que aprender. Vem, tu vai ser a decoradora do Hotel da Londres. Sabe o que resultou? Hoje a Adelinda, com suas duas filhas, tem a maior empresa de decoração de eventos de Bento Gonçalves. E deixou de fazer o capelete, que não ia dar nada para ela, né? Assim, então, foram os exemplos como aconteceu os Caminhos de Pedra. O que aconteceu, por exemplo, no ramo vinícola de Bento é também um bom exemplo para nós lembrarmos. Bento Gonçalves é uma cidade que teve um fiscal do vinho muito rigoroso. Em Caxias, em Flores da Cunha, por exemplo, o fiscal não era rigoroso. Então se faziam vinhos de todas as maneiras. Em Caxias tinha e tem ainda 190 vinícolas. Em Flores da Cunha tem 160 vinícolas. Mas durante a história, nós tivemos em Bento um fiscal, me lembro o nome dele, chamado Faez Rosec, muito rigoroso, que passou a fazer fortes exigências aos agricultores. E o município de Bento, especialmente, é um município em que o agricultor foi desestimulado de fazer o seu vinho em casa. E tem um provérbio italiano que diz: chi fa il vin gal vin, chi vende la uva no ganha niente. Isso é o que aconteceu. Bento Gonçalves teve seu interior completamente empobrecido e chegamos a ter
mais ou menos meia dúzia, 7, 8 vinícolas ainda, quando eu cheguei em 1980 para lá. Hoje, olhem o quadro. De 6 vinícolas, temos 79 vinícolas em Bento. Então, essa é uma das formas como o turismo contribuiu de forma fundamental para o desenvolvimento da indústria vinícola e a recuperação de uma coisa que era a nossa cultura. Todo agricultor fazia seu vinho em casa. Deixou de fazer, mas com o advento da Escola de Enologia, da Embrapa, os agricultores mandaram seus filhos estudar e o resultado hoje, 79 vinícolas que se viabilizaram com o turismo. Dá para a gente até conversar entre nós aqui. Esse vinho produzido já com tecnologia, com coisa mais, era vendido a preço de varejo e não pagava impostos. Um vinho que hoje recebe uma carga tributária de mais de 50%, eu acho muito honesto sonegar. Desculpem, mas eu acho muito honesto. O nosso homem do interior fazer o vinho, vender, e isso viabilizou a indústria vinícola, que é uma parte muito importante da nossa cultura. Seguindo. Depois também, aproveitando o que é coisa nossa, surgiu a Maria Fumaça, e a gente, nesse processo, desde o nascedouro, a gente esteve em cima, lutando por isso. Fizemos o primeiro passeio com o maquinista de uma locomotiva diesel, de Bento a Jaboticaba, 49 quilômetros, lamentavelmente abandonados atualmente. E aprendemos todos os principais segredos do trem. O trem não dá bola para passageiro, não quer passageiro. O trem é viável em grandes cargas e longas distâncias. Em passageiros, só no caso, como foi em Bento, do turismo, que nós conseguimos fazer uma engenharia de negociações lá dentro do nosso hotel, com o superintendente da rede, com o prefeito de Garibaldi, de Farroupilha e de Bento, assinando a doação de 1.500 dormentes cada prefeitura. 4.500 dormentes. Eu tirei o trem de Jaboticaba porque ele tinha que voltar rebocado por uma diesel, e isso era motivo de corporativismo da rede, não queria saber de rebocar trem. Então nós pensamos, Bento e Garibaldi, Barbosa, o trem pode ir e pode voltar sozinho, é no mesmo nível. De Bento a Jaboticaba, passa de 618 para 153 metros acima do nível do mar. Então, na volta, tinha que voltar rebocado por uma diesel. E a gente sentiu que a maioria lá em Bento Gonçalves não acreditava no sucesso do projeto do trem para Barbosa, mas nós sabíamos que o grande atrativo não era a paisagem do Rio das Antas, era andar de Maria Fumaça, assim como se anda de roda gigante. E a gente colocou o trem para Barbosa, e hoje, olhem o número, 450 mil turistas por ano andam nesse trem. É o maior passeio turístico de trem, eu acho que do mundo. Do Brasil, com certeza é. Por quê? Inclusive, se aproveitou uma coisa cultural, que é a Tria Molinella. Vai uma turma no trem e volta outra. Então, começou a dobrar a capacidade do trem. E se viabilizou o processo do trem dessa maneira. E hoje está aí, um grande atrativo. E aqui nós temos na nossa região trajetos que vão de Barbosa até Caxias, que não está se aproveitando, etc. Depois eu falo disso aí. Mas ainda dá para fazer alguma coisa. Turismo de eventos, as pessoas... Bom, mas o turista... Houve uma prática durante um tempo de esperar o turista vir para cá. Nós, lá em Bento Gonçalves, vivemos 60% de eventos. E quando a gente vai buscar eventos, nós saímos de trás do balcão e vamos buscar em São Paulo, na Amazônia, no Nordeste, no Rio de Janeiro, em Curitiba. A gente tem que praticar a hotelaria, que eu hoje vejo crescer Farroupilha com muita alegria, prefeito, ver crescer, porque se faltar freguês, vamos ter que levantar a bunda da cadeira e ir atrás e trazer. E vem, e existe. A nossa região tem uma cultura riquíssima. É uma questão de trabalhar e trazer essa gente para nós. Então, os eventos poderiam, na nossa região ainda, nem começaram a acontecer. Por exemplo, não temos um grande centro de eventos. Eu fiz lá em Bento
o centro de eventos da Fundapark, mas está lá, meia sola. No inverno a climatização não contempla, não é uma coisa feita, planejada para isso. Ainda tem espaço tanto para espaço para eventos público ou privado também pode ser. É isso aí. Nós temos que, com o passar dos anos, esse é um elemento que tem que estar muito no nosso foco, porque a gente, por exemplo, o Grupo da Londres está se preparando para receber eventos de até 3.000 pessoas. E vamos, na construção de hotéis, vocês vão ver, nós estamos de olho nesse segmento, porque é um segmento muito rico. E muitas pessoas dizem, mas como é que tu vai trazer eventos? Você vai trazer eventos com os empresários da cidade. Todos os empresários, os profissionais liberais, etc., eles participam de alguma associação. Então é só dizer, ô João, tu que é dentista, o teu próximo congresso de dentista, levanta o braço e diz para vir fazer em Farroupilha. Nós temos todas as condições, mas você tem que dizer para esse João que tem toda a estrutura, ele não pode se incomodar, ele tem que saber que ele levanta o braço e acaba trazendo para a sua cidade. Eu fiz isso, por exemplo, lá em Bento, se faz o Congresso Gaúcho de Contabilidade com 2.000 pessoas há mais de 10 anos, porque era feito em Gramado e eu disse, mas como Gramado? Gramado tem 20, 30 ou 50 contadores, aqui em Bento tem 500, tem que vir para cá. E eles vieram para cá. Vocês imaginam as nossas cidades cada vez maiores, por exemplo, Caxias também, onde uma cidade tem interesses empresariais determinados de força, é só convidar e o pessoal vem. Tá. Seguindo, Turismo Aventura, vamos mostrar exemplos. Nós lançamos o cicloturismo, inclusive um passeio aqui vem para Salto Ventoso, está acontecendo. O turista de bicicleta, eu vi hoje do meu pessoal das reservas do hotel, mas o turista que anda de bicicleta não pede desconto na diária. Porque é elitizado o cara que anda de bicicleta. Então nós temos todo o equipamento e estamos... As ciclovias aqui, eu queria deixar aqui esse recado. Eu estive na Europa observando como é que são feitas as ciclovias turísticas. Lá as ciclovias são construídas ao longo de rios, por exemplo, do Biaco a Lienz, que é da Itália, do Trentino até Lienz, na Áustria. 43 quilômetros eu pude pedalar, porque vai na direção da foz do rio, está sempre descendo. As subidas são muito suaves e a gente vai pedalando. E o outro trajeto que é utilizado lá na Europa, nos Alpes, é os leitos de antigas ferrovias. E nós vemos aqui um desperdício do leito da ferrovia toda aqui até Jaboticaba, que poderia ser aproveitado. Ali depende, meu prefeito, do poder público, de uma habilidade política, de insistência, junto ao governo federal, dizer o que nós vamos fazer com isso aí, porque pode ser o cara andar de bicicleta, de Caxias a Bento, de Farroupilha até onde quiser, ou de Bento até Jaboticaba, porque na ferrovia você tem uma descendência de no máximo 5 a 10%, e aí pode ir o avô, o pai, o filho, o neto, tudo na mesma viagem, porque é sempre descendo. Pode... Outras formas de turismo, nós introduzimos aqui em Nova Roma, o turismo, importamos os barcos da Inglaterra, foi uma luta quando nós fizemos isso, e hoje tem aí o rafting funcionando maravilhosamente, tirolesa, trekking, todas essas formas de turismo aventura. Pode passar. Aí nós temos, não aproveitamos turisticamente o Parque das Águas, que é uma coisa belíssima aqui, Caldas do Prata, passeio de lancha, hoje com essas represas, nós estamos com elas aí esperando para criar atrativos no Rio das Antas. Eu fiz, por exemplo, uma propaganda durante muitos anos para atrair o pessoal da festa de Nossa Senhora dos Navegantes, 2 de fevereiro, que é feriado na Grande Porto Alegre, e aqui não é. Eu, durante 3 anos, ofereci todos os descontos possíveis e imaginários, e não veio ninguém.
Aí um ano eu resolvi, disse, não, vou oferecer um passeio de lancha de graça para quem vier passar o dia de Nossa Senhora dos Navegantes aqui. Encheu o hotel. Você vê como é o atrativo, não é o desconto que vai atrair o cara. Perfeito. Parques temáticos, e aí nós estamos fazendo esse parque de esculturas, é um capítulo muito especial, talvez não do conhecimento da maioria das pessoas. Nós fizemos nos últimos 4 anos, 4 simpósios internacionais de escultura. E vieram escultores do mundo para cá. Hoje tem, para vocês terem uma ideia, mais de 1000 escultores que um dos sonhos é vir fazer uma escultura aqui. Esse simpósio é um encontro de confraternização entre grandes escultores, que você paga as despesas de viagem, dá para ele R$5.000 e ele te deixa uma obra de $100.000. Hoje nós estamos inaugurando, vamos daqui a alguns meses, inaugurar um parque internacional de esculturas, a exemplo de Inhotim. Inhotim, em Minas Gerais, a 60 quilômetros de Belo Horizonte, recebe mais turistas do que Ouro Preto. E é um parque de arte. A gente se inspirou naquilo para fazer o nosso parque de esculturas. O Parque da Ovelha, eu fui para a Inglaterra com a ideia de que parque temático tinha que ser um parque dos sonhos da Disney. E lá eu encontrei que colocar uma pessoa, uma criança amamentando uma ovelha, é um parque temático. E assim, o nosso Parque da Ovelha lá recebe 80.000 turistas por ano. E ao lado vai ter esse de esculturas, tem epopeia contando um pouco da nossa história e assim por diante. Pode passar. Turismo esportivo. Aí tem eventos, né? Os carros antigos, que eu vi acontecer eventos com carros antigos nas montanhas do Vêneto. E aí, corrida de bicicleta, Wine Run foi feita a semana passada, com 1.300 corredores de todo o Brasil. Aí no simpósio de escultores, eu expliquei um pouco para vocês, nós temos uma entidade do grupo da Londres, quero fazer um pouco, porque aqui em Farroupilha tem gente que me ajuda nos projetos culturais. Acho que também um bom exemplo para todos os empresários, que nós fazemos lá em Bento. Nós mais de 1000 crianças de favelas ou de bairros populares tiveram o ensino da música, e através do ensino da música, puxando essa gente para longe das drogas, para os riscos da vida. E nós fazemos o projeto, vamos buscar os recursos, os patrocinadores, e eu acho que Farroupilha pode fazer mais ainda do que já está fazendo. Tem talentos, tem várias coisas, e isso vale a pena, porque você vai dar uma formação melhor para o nosso homem aí dos bairros. Então, para finalizar, eu queria ressaltar a vocês que não existe desenvolvimento turístico sem ter uma agência de turismo receptivo. Aí está, nós criamos a da Londres, fazer um pouquinho de marketing, né? Pode passar. E aqui nós mostramos a expansão da nossa rede. Nossa rede da Londres, nós optamos por sermos uma rede regional. Só isso, não queremos ser nacional, não queremos nada. E dessa rede regional temos Caxias, que vamos inaugurar no mês de agosto. Em abril inauguraremos Garibaldi. E o futuro de Bento, mais 312 apartamentos lá perto do da Londres, atravessando a rua. Então, com isso, nós vamos aumentar muito a capacidade hoteleira, mais Farroupilha, mais outros em Caxias. E está aí. Meu grande prazer é ver aqui nós conversando com os empresários de Farroupilha, os políticos, e dizer o seguinte: agora é hora da região toda se desenvolver. Muito obrigado.